Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Vamos novamente compartilhar com vocês todos os temas e assuntos que o Senhor traz ao nosso coração. No domingo próximo, quando falávamos a respeito da criação do mundo, a ciência, e colocamos ciência versus Deus, quando chegamos na parte sobre o Darwin, eu mostrei que a maior estupidez que o Darwin fez na vida, a maior estupidez que ele fez, não foi viver a vida dele na terra e cometer pecados. Foi ele ter entrado por um caminho que conduz à morte, desafiar a Deus. Nenhum homem na terra pode fazer isso. Ele foi um indivíduo, aos olhos dos homens, extremamente sábio, pois mudou completamente a visão da ciência e trouxe ao coração dos homens um conhecimento humano que ele próprio criou, creio de todo o meu coração, sob a instrução de Satanás, porque quem tenta anular Deus não está a serviço de Deus e nem da humanidade, está a serviço de Satanás, que desde o princípio tenta anular a palavra de Deus e o poder de Deus. Então, para mim, na minha visão, ele foi o homem mais estúpido desses 3 séculos, desses 3 últimos séculos. Mas temos hoje também pessoas fazendo tolices todos os dias. Eu faço tolice, você faz tolice, todos nós fazemos. Mas há uma palavra na Bíblia que eu quero ler para você agora. Olha bem, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 25, o sábio disse assim: eu dediquei o coração a aprender, a examinar e buscar a sabedoria. Ele colocou aqui 3 ações que eu e você e toda a humanidade deveríamos ter prioridade. Prioridade, sabe o que é? O que é prioridade? Em primeiro lugar na nossa vida, dedicar o nosso coração na busca. Olhe bem, vou repetir, preste atenção, a aprender, não é aprender coisas loucas, não, aprender o que é certo, a examinar todas as coisas e fazer uma conclusão daquilo que nós aprendemos, olhando a edificação, aquilo que verdadeiramente edifica, que constrói, e buscar, através do exame e do aprendizado, o conhecimento. A palavra de Deus não pode ficar em segundo plano nessa busca, ela tem que estar em primeiro plano. Porque Jesus disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando você deixa a Bíblia em segundo plano e vai buscar nos conhecimentos dos livros e da cultura humana, você entra pelo caminho da tolice, que foi o que o Darwin fez. Mas quando você vai para a palavra de Deus e põe ela paralelamente com todo o conhecimento e cultura humana, você vai descobrir que a sabedoria de Deus supera todos os homens. Eu sempre digo o seguinte: a Bíblia tem resposta para todas as questões da vida humana, todas as questões. Ela não deixa nenhuma margem para você ficar em dúvida, nenhuma. A ciência boa, que é a ciência medicinal, aquela que ajuda a humanidade nos seus problemas de patologia e qualquer outra coisa, ela pode fazer tudo, mas ela não é conclusiva, ela não tem resposta para tudo, ela tem resposta para algumas coisas, como o caso do coronavírus, que ela não tem resposta. Então, querido, olhe bem, eu busquei nesse versículo compreender, e ele diz, para que buscou toda essa sabedoria? Para compreender a insensatez da impiedade. E eu busquei no dicionário o que significa a palavra insensato. É um adjetivo que nós temos no uso da nossa linguagem diária, que é imprudente,
Uma pessoa insensata é uma pessoa imprudente. É uma pessoa oposta à razão. Todo mundo está olhando para um lado e falando assim, aqui é o certo. E ele vai na contramão. Ele anda o contrário. Então uma pessoa insensata é uma pessoa imprudente que anda na contramão. Ele sabe que vai ter um acidente na frente, mas ele não preocupa com isso. Ele age sempre contra a razão. Isso é um insensato. E também ele disse assim, procurar compreender a insensatez e a impiedade. Fui no dicionário para verificar a palavra impiedade. Olhe bem o que ela nos traz. Impiedade é um substantivo feminino que é traduzido com essas expressões. Ação desumana. Então, uma pessoa impiedosa é uma pessoa que produz ações desumanas. É uma pessoa cruel. Ele não preocupa com o próximo, com o bem-estar do próximo, com aquilo que o próximo faz. Ele é cruel. Ele pensa em si mesmo e pensa como encontrar soluções para a sua vida, mas não pensa no próximo. Ele é uma pessoa descrente. Ele não leva a fé para o lado bom, que é para o lado bom da ciência e para o lado bom de Deus. Ele leva a sua razão, a sua crença para o lado oposto. Então, esse é o indivíduo que age com impiedade. Você pode avaliar. Todos nós temos um pouco de impiedade e todos nós temos um pouco de insensatez. Mas tem pessoas que são extremamente insensatas e extremamente ímpias. E estas pessoas vão ter que se ver com Deus. Não é você que tem que julgá-las, e nem eu. É Deus. Ele é Senhor e juiz. E ele disse mais aqui no texto, né? E também procurar a loucura e a tolice. E eu fui no dicionário buscar o esclarecimento dessas duas palavras. A palavra loucura é extravagância. É aquele indivíduo extravagante. É um indivíduo irresponsável. É um indivíduo que perde a razão. É um indivíduo que age de uma forma impensada. Esse é o louco, aquele que produz loucuras. Então, querido, você sabe muito bem que há momentos na sua vida que você faz isso. Na conversação com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, não é verdade? Mas você vê mais isso na vida dos outros do que na sua própria vida. É aquela questão, o pecado dos outros nós apontamos, mas o nosso pecado nós não apontamos. Daí, mais uma vez, isso é esclarecedor, mas não é um motivo para você fazer juízo da vida de ninguém. Você não pode julgar ninguém. O juízo pertence a Deus, então deixe com Deus. Apenas observe e tira princípios de sabedoria com isso. Há uma outra questão que ele colocou, que é a tolice. É o substantivo feminino, que tem como sentido ação asneira. O que é asneira? É uma grande tolice. Na linguagem popular, uma burrice. O indivíduo que pratica atos impensados, pratica realmente a verdadeira burrice. Ele está se prejudicando e não está vendo que está se prejudicando. Então, numa linguagem mais chula, nós podemos dizer assim, você é burro, fulano. Por que você faz isso? Você está se prejudicando. Controle-se, rapaz. Controle-se. Mas nós sabemos que muitas pessoas falam isso conosco também. Portanto, isso é um procedimento humano. E para que nós entendamos, Jesus morreu na cruz para nos tornar sábios. E Deus enviou o Espírito Santo para nós, para que ele seja nosso mestre. Então não seja tolo, não seja insensato, não seja impiedoso, não seja louco. Pratique o amor, porque no amor há vida, a paz e a abundância de sabedoria. Deus te abençoe e tenha um dia feliz. Vamos orar. Deus santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, torne essa mensagem uma bênção na vida dos ouvintes, pois te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.